Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula sobre estatística e probabilidade vou trabalhar com vocês com o programa StatDemas. Trabalhamos então só com a estatística descritiva. Vamos lá. Vai ser uma revisão usando a estatística descritiva, utilizando o programa StatDemas. Essa é a proposta desta aula. Para resolver problemas de estatística descritiva de forma rápida, exercícios com criação de gráfico, vou sugerir um programa nacional e completo que você pode baixar nesse site. Está aqui o endereço para você baixar. O nome do programa é StatDemas. Esse é o nome do programa. Muito bem. Ele vai ter esta apresentação. Ok? Foi retirado do livro Estatística Descritiva, com os autores Carlos e Roberto. A editora anterior era a Érica, que foi comprada pela Saraiva. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. Esse programa vem anexo ao livro, só que agora você pode baixar pela internet. Então, o livro, se você quiser tê-lo como referência, o livro é esse aqui. Tá? Então, vamos ao exemplo e o uso desse programa. Vamos ao exemplo. No quadro apresentado abaixo, estão registradas as massas em quilogramas de 50 pessoas que frequentam uma academia de ginástica. Bom, com essas informações, eu posso agora fazer com que eu busque a média, desvio padrão, mediana, extrair gráficos com esses dados. Agora eu posso trabalhar com esse programa StatDemas de uma forma bem tranquila, tá? Então nós vamos explorar todos os recursos da estatística descritiva usando esse programa StatDemas. Bom, aqui está o programa StatDemas. E nós vamos introduzir os valores do exemplo e buscar todas as informações da estatística descritiva. Vamos lá. Bom, os 50 elementos foram todos eles digitados, referente à massa daqueles alunos da academia. Muito bem. Se eu pressionar aqui, eu vou obter todas as estatísticas descritivas. Por exemplo, a média, a mediana, a moda, o primeiro quartil. Desde que eu observe também que ele tem os dados brutos e ele também trabalha com a tabela de frequência. Olha, são 50 elementos. Dá uma diferença na tabela de frequência em classes, nós já sabíamos disso, porque existe o ponto médio, então a gente acaba tendo uma pequena diferença, tá? Aqui é 73,9, aqui é 74,3. Esse programa trabalha com uma casa após a vírgula, então às vezes a diferença torna-se ainda menor devido a esse fator. Muito bem, eu já tenho todas as informações que eu preciso aqui. Se eu precisar do desvio padrão populacional, eu tenho aqui o amostral, né? Também está na sequência, ó, dá uma diferença pequena. E tanto ele, dados brutos, como tabelas. Ok? Muito bem. Se eu quiser o histograma, eu vou clicar aqui. Ó. Aqui na realidade não é o histograma está aqui embaixo. Ó. Eu vou aqui no gráfico de colunas. Gráfico de barras. Se eu quiser isso num gráfico de setor, não vai ficar muito adequado, porque vai ficar um arco-íris, né? Se eu quiser um desenho esquemático que é o boxplot, opa, aí eu já começo a enxergar o boxplot, a mediana, e aí eu tenho o desenho esquemático, né? Se eu quiser o histograma, tenho aqui o histograma. Se eu quiser o gráfico de polígonos de frequência, ele também é representado. A ogiva de Galton. E se eu quiser um gráfico de dispersão, eu precisava ter digitado isso com x e y. Nesse caso, ele não vai me fornecer. Aqui eu tenho toda a estatística, e se eu quiser imprimir tudo isso, eu posso clicar aqui. Tá? Muito bem. Voltando para a estatística, eu tenho toda a estatística aqui. Ó. Nesse aqui, eu tenho os dados ordenados. Digamos que eu digitei todos aqueles valores.
só para recordar, ó, eu digitei todos esses valores, não estão numa ordem crescente, foi digitando aleatoriamente. Se eu quiser ordenar esses dados, eu vou clicá-lo aqui. Aí ele já traz uma ordem crescente, os 50 elementos. Tá? Se eu quiser colocá-los numa tabela de frequência, vou clicar aqui. Ele também vai trazendo uma ordem crescente e as frequências com que eles aparecem. E aqui também eu descubro quem é a moda. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho uma frequência relativa e a porcentagem que cada elemento corresponde dentro do conjunto. Eu também posso colocar numa tabela de frequência de classes. Ele me traz também com a frequência de classes. E aí eu trabalho de uma forma um pouco diferenciada. Ou ainda, aquele diagrama de ramo de folhas, no qual eu posso também colocar, eu tenho o número 47, o 49, o 57, o 5. Aqui ele não traz numa ordem decrescente, diferente do que a gente viu no Excel, né? Mas é a mesma coisa, 57, 55, 58, 59 e assim por diante. Ok? Então aqui eu tenho todos os valores representados. Esse programa vai adiantar muito, né? A gente consegue enxergar tudo isso. As folhas eu também posso ordenar, tá? Olha lá, 47, 49, 50, 52. Eu prefiro mostrar dessa forma, ordenados, tá? E o número de dígitos da folha eu também posso escolher, mas deixa como um, que é o suficiente. Então eu tenho tudo aqui da estatística descritiva. Eu espero ter colaborado com você apresentando esse programa, porque ele está livre na internet, gratuito, né? Nós temos aqui, ó, a moda como a representação, o número 77, e assim por diante. Tá? Todas as informações que a gente vai trabalhar, ou já trabalhamos na estatística 1, estamos revendo agora na estatística 2. É isso. Aproveite, baixe no seu PC, use e abuse desse programa. Encerramos por aqui mais uma aula de estatística descritiva usando o programa StatD+. Até a próxima aula.